Eu estou ouvindo o livro Conversando com Deus. Eu ouvi em audiolivro as gravações do Lucas Radin. Esqueci o nome inteiro dele, depois eu vejo, eu ponho nas informações do vídeo. Lucas Argenton Radin, parece. E esse livro, Deus se comunicou com Neale Donald Walsch. Como Deus se comunica com todos nós? Eu já fiz vídeos sobre isso e Deus diz que conversa com todo mundo, mas e que o problema, né, a pergunta que a gente deve fazer, porque o Neil tinha perguntado com quem que o Senhor fala. E Deus falou, eu falo com todo mundo o tempo todo. A pergunta não é com quem eu falo, a pergunta é quem quer me ouvir, quem ouve, né? E o Neil fala que ele não se sentia digno de receber uma comunicação de Deus do jeito que ele recebeu. E, e ele ficava até se questionando se era a imaginação dele só, né? Mas ele foi tendo confirmações que incentivaram ele a publicar os livros. Bom, lendo o livro, tem outros vídeos no canal já. Várias coisas me marcaram muito, né? Muitas coisas. E essa imagem de Deus, né, passada no livro, é o que é a imagem de Deus que eu sempre procurei, né? E por isso eu nunca me encaixei em religião nenhuma, porque o Deus das religiões não me convenciam. E nesse livro Deus fala, mas essas religiões tradicionais, esses padres, esses pastores, né, esses líderes sociais não são fontes confiáveis para falar no meu nome. E eu me convenci de que realmente nesse livro Neale Donald Walsch tinha sido inspirado por Deus a escrever. E também entendi e acho, né, que Deus está se comunicando com muita gente e tem muita gente ouvindo, como ele sempre se comunicou, mas parece que tem muita gente ouvindo. E uma coisa que me marcou muito então foi que ele diz que nós devemos, se a gente quer um mundo que represente mais os nossos anseios, os nossos verdadeiros desejos, se a gente quer um mundo assim, a gente precisa mudar os nossos costumes sociais, políticos, religiosos, econômicos. E uma das coisas que ele diz é que a gente deve ser verdadeiro. A gente deve se mostrar primeiro para si mesmo, né? Ouvir o seu interior, os seus anseios, as suas vontades, a sua realidade interna. Você precisa mostrar a sua verdade para você. Depois, mostrar a sua verdade para o outro. E ele fala até de mostrar a verdade do outro para o outro. E, por fim, mostrar a nossa verdade para todos. E eu me propus a fazer nesse vídeo isto, mostrar para todos a minha verdade. E eu me propus fazer um tipo assim, primeira
autobiografia mundial, eu nunca vi ninguém fazer isso, primeira autobiografia mundial online. Eu vou me expor, vou me abrir e vou ficar aberto a perguntas, a dúvidas, e só assim eu prometo responder a todos que me perguntarem com seriedade. Se perceber, né, que estão sendo irônicos, aí é mais complicado, mas eu prometo responder, né? Na medida do possível, prometo responder a todos. Eu não me encaixei em nenhuma religião antes, porque eu tenho 67 anos. E quando eu era criança, homossexualismo era uma coisa muito mais escondida, né, do que agora. Homossexualismo é até crime em alguns países, é uma coisa que a sociedade condena, a sociedade, né, abomina, uma parte da sociedade abomina, tanto que muitos homossexuais são assassinados. E, e eu, sendo homossexual, me escondi muito. Eu tentava me fazer passar por hétero e muitas vezes as pessoas até desconfiavam e tal, mas havia às vezes algum comentário, mas eu não confessava isso. Só que, como eu não era natural, eu não era eu socialmente, tinha uma parte de mim que ansiava por se comunicar com as pessoas. E então eu procurava parceiros sexuais. Eu interrompi um pouquinho a gravação para pegar uma água. A minha garganta está um pouco seca. O que eu estou falando é muito sério para mim, né? Eu fiquei meio tenso, mas vamos continuar. Então eu procurava parceiros sexuais escondido. A gente às vezes tinha, e as pessoas às vezes pensam assim, nossa, né, parceiros sexuais, né, centenas, né? Não, eu tive alguns parceiros sexuais, não tive tantos assim na minha vida, mas procurava ter as minhas relações sem que isso transparecesse socialmente, mas não, nem sempre era tão escondido, né? Bom, teria muitos episódios, eu posso ir contando aos poucos, né? E conforme se houver interesse, eu posso ir abrindo. Mas eu sou professor, estou aposentado, né? Dei aula a vida inteira e vivo da minha aposentadoria, do meu salário de professor. E alguns meses, não, uns 2 anos atrás, eu vivendo muito esse conflito, homossexualismo é coisa do mal, eu sou uma alma amaldiçoada, existe céu, existe inferno, né? Eu sou alguém destinado ao inferno. Eu tinha muito esse conflito, essa dúvida de me achar alguém, às vezes, alguém que pudesse ser uma aberração da vida, né? E
há uns 2 anos atrás, eu um dia cheguei à conclusão de que o amor, a bênção, não era uma coisa que cairia do céu para mim. O amor era uma opção que eu podia escolher ou não. E eu um dia fiz, sob o efeito de uma planta professora, fiz uma intenção comigo de que a minha vida seria pautada pelo amor. Eu nem sabia direito o que depois eu vi no livro Conversando com Deus. Deus diz o seguinte, que você só tem duas opções quando se trata assim na última instância dos sentimentos. Você tem duas opções, ou você age por medo ou você age por amor. E eu decidi, naquele dia, sem saber dessa oposição entre medo e amor, eu decidi pelo amor. Eu pensei comigo, nem que eu tiver que enfrentar uma situação, por exemplo, numa revolução, numa guerra, e eu vou professar a minha verdade e pela minha verdade eu posso ser morto. Eu vou professar a minha verdade. Eu vou ser morto, eu vou ser torturado, não me importa. Eu vou seguir o meu coração. E estou fazendo isso até hoje. Se bem que às vezes eu tenho, né? Depois eu fui descobrindo umas coisas que eu vou comentar. Por exemplo, quando eu estou numa vibração alta, eu estou com autoestima, eu estou bem, é muito fácil vibrar no amor. Eu estou vibrando no amor. Mas quando eu estou inseguro, quando eu estou muito triste, quando eu estou sem saber como sair de uma situação, essa vibração baixa e aí vem as dúvidas na cabeça. Será que isso tudo não é piração minha, esse negócio de amor, de opção por amor e tal? E às vezes bate uma coisa assim. Mas ultimamente eu tenho me fortalecido muito e tenho percebido que realmente é uma questão de vibração. E eu nos vídeos que eu tenho visto no YouTube, por exemplo, a Maia Andrade, ela fala muito, né, da gente elevar a nossa vibração intencionalmente. Quando você percebe que a coisa está, né, ficando ruim, que você está se deixando levar por uma observação que alguém fez, uma observação negativa, uma dúvida que colocou na sua cabeça, ou alguém que te trata de uma forma que você entende como uma pessoa não está te respeitando ou ligando para você, e eu me sentia muito inseguro e começava a baixar a minha vibração. Essa coisa de se sentir inseguro vem comigo da infância. Tem algumas cenas que eu me lembro muito bem, que eu fui muito humilhado, fui espezinhado por gente muito mais forte que eu, e eu me sentia, depois desses incidentes, e também do ambiente meu familiar, que era um ambiente muito tradicionalista, se eu pudesse escolher de novo, eu nasceria na mesma família. Não tenho nada contra ninguém, amo, meus pais já são falecidos, mas amo os meus pais, sou eternamente grato pela vida e pela educação que eles me deram, pelo amparo que eles me deram. Meus irmãos, minha irmã, eu escolheria de novo essa família. Mas era uma família daquele tempo, naquele contexto, e que eu saí dali, vim para a maturidade, né, para a minha fase adulta, muito medroso, muito medroso. E não estou dizendo que a culpa foi deles. Eu assumo a responsabilidade, né, de que eu tenho que resolver. Isso é um problema meu. Talvez eu tenha vindo para esse mundo para resolver isso. E eu fui procurando, buscando filosofia, religião e tal, até que eu encontrei o Osho. Eu li alguns livros do Osho e foi um susto para mim,
porque eu comecei a ouvir falar, né, ver falar de coisas que eu nunca tinha pensado. E, inclusive, uma cena que aconteceu hoje, é, que eu fiquei refletindo e me indica essa cena que eu estou no caminho certo, que eu não estou louco, não. Eu sei que tem gente que vai me taxar de louco, mas eu não estou louco, eu estou no amor. Eu estou no amor. E estou dando a minha cara para bater, né? Estou dando a minha cara para bater o meu. Eu falei que dei a cara para bater e o abajur ali virou um pouco a luz. Bom, bom, eu dei outra pausa para arrumar a luz, que é bem precária. Eu não tenho nada profissional, é tudo aqui de casa. Mas eu estava dizendo que aconteceu um fato que me aponta que a minha direção tá no rumo certo. Há, há uns 8 anos atrás, eu fui a um mercado aqui da minha cidade de manhã. Eu moro em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Brasil. Eu fui a um supermercado há uns 8 anos atrás, numa manhã de domingo, e cheguei lá, tinha uma feirinha de doação de animais resgatados da rua. E assim que eu cheguei perto, meus olhos bateram nos olhos de uma cachorrinha e a gente se olhou e eu senti, sei lá, uma empatia, uma coisa com ela. Mas eu não estava ali para pegar, para adotar cachorro, eu tinha ido fazer compra. E olhei os cachorros, eu adoro, e entrei no mercado. Que ela tem uma me puxando aqui. É, vem aqui, Bela. Essa daqui, mas não é dessa que eu estou falando, é de outra. E eu entrei no supermercado, fiz as minhas compras e na volta, de novo, meu olhar cruzou com o daquela cachorrinha. Eu falei, para com isso, você já tem 3 cachorros em casa, não vai arrumar mais história para você. Mas eu fui para o carro com ela na cabeça, pus as minhas compras no carro, voltei e adotei a Luna. Ela chama Luna. Ela é uma cachorrinha, ela deve ter sofrido muito quando eu peguei. Ela tinha, os veterinários calcularam 2 anos e meio, né, pela dentição. E essa cachorrinha era e ainda é muito medrosa. Mas eu vou falar de uma mudança que está acontecendo com relação a isso. É, eu voltei, né, adotei a Luna e, quando eu comecei a me relacionar com ela em casa, ela era muito. Eu chamo a Luna, ela vem na minha direção, mas ela vem se abaixando, rastejando, e ela não chega perto de mim. Eu tenho que me aproximar dela para fazer um carinho, para brincar com ela, e ela só fica, né, muito assim. E quando eu tiro a mão dela, ela vai se cheirar, ela fez xixi, de medo, de medo. E, e eu, medroso, medo de me mostrar, achando que todo mundo era mais forte que eu, que todo mundo sabia mais do que eu, que todo mundo era, né, era mais do que eu, e eu era sei lá, alguém insignificante. Eu me sentia insignificante, sem importância. Tanto que na minha carreira profissional, eu nunca procurei ir atrás de colocações melhores e tal. Eu entrei no serviço público, né, professor de escola pública, e fiquei ali. Não fui tentar
algo que me desse uma situação econômica melhor. E muito medroso para enfrentar a vida, eu e a Luna. Muita gente hoje em dia, né, está falando, e psicólogos, né, psicologia, que as pessoas que se aproximam da gente, com quem a gente trava relacionamento, essas pessoas são, em geral, ou sempre, elas representam aspectos de nós que não estão muito bem resolvidos, né? Então, as pessoas vêm te mostrar coisas que você precisa ver e trabalhar em você mesmo. E a Luna foi o meu medo. Eu já tenho quase 8 anos e a Luna continuou do mesmo jeito. Eu agradava. Se bem que teve um tempo, eu era muito nervoso, muito irritado, muito insatisfeito. Então eu não tinha muita paciência. Eu nunca bati, mas ela ficava muito tensa. Eu ia pôr uma roupinha nela no frio, ela ficava tensa, era difícil de pôr a roupa. Eu ia dar banho nela não ajudava. Os outros cachorros ficam, brincam, relaxam e tal, e ela não. E às vezes eu ficava muito nervoso, porque tem hora que você tá, né, até meio com pressa e tal, e eu ficava bravo com ela, e assim, ela se sentia ameaçada, rejeitada, apesar de eu nunca ter batido, às vezes eu era hostil com ela, né, meio agressivo, no jeito de falar, de tratar. E ela continuou medrosa desse jeito. E eu continuei medroso do jeito que eu era. Depois que eu li o Osho, eu comecei a perceber como que eu estava me vendo e que eu estava vivendo uma crença errônea, né? E comecei a ver isso. Depois, no YouTube, ouvindo o professor Hélio Couto, ouvindo a Maia Andrade e outra, a Marcela Leal da Escola da Liberdade. Daí tem muita gente, eu vou esquecer o nome, mas eu vi muita gente, muitos vídeos que foram legais para mim e que me ajudaram a expandir, né, a minha consciência. E então eu comecei a me observar mais. O Osho falava: esteja consciente, faça você o que fizer, esteja consciente. E eu comecei a me observar mais, embora sem saber muito bem para quê, como que isso poderia me ajudar de verdade, mas eu comecei a me observar mais. Depois de algum tempo eu fiz essa opção pelo amor. E uma coisa muito que me marcou bastante é que o Osho, respondendo a uma carta de uma mulher lésbica, ele falou para essa mulher: olha, eu acho que o homossexualismo não leva a lugar nenhum. Mas se você sente essa necessidade, essa sua orientação, se é uma coisa genuína em você, vai fundo, né? Vive a sua vida, experimenta, vê se isso te satisfaz realmente. Eu acho, o Osho dizendo, eu acho que isso você vai chegar a um ponto que não vai te satisfazer. E você talvez queira conhecer alguém do sexo oposto. E se você for bem fundo mesmo, vai chegar um momento em que você vai ver que você não precisa de ninguém. Você já tem o masculino e o feminino dentro de você, né? Você não tem necessidade. Quando você não tiver mais necessidade,
você pode estar com quem você quiser e você vai ser você para se doar para essa pessoa e para receber essa pessoa do jeito que ela é e do jeito que ela queira se dar para você. E eu, na época, tinha uma mulher, uma jovem senhora, que ela é minha vizinha e vinha na minha casa fazer limpeza, né? Como doméstica, faxina, vinha fazer faxina. E eu gostei muito dela. Eu não sentia atração física, não tinha um envolvimento assim, homem e mulher, né? Sexual, não tinha isso. Mas eu gostei muito dela porque era uma pessoa muito boa, muito honesta, muito simples, judiada pela vida, né? E judiada assim pela vida, a gente pode também conversar sobre isso, mas cheia das crenças dela, do modo, da visão dela de mundo, mas eu gostei dela e ela também gostou de mim e a gente acabou se casando. Eu tive uma experiência até legal, eu fui feliz, foi a época que eu fui mais feliz, mas a gente começou a se desentender, a gente tem muitas diferenças, né? Ou tinha, não sei, e a gente começou a se desentender muito. Até que de umas semanas para cá, eu assim comecei a me sentir conversando com Deus. Não da forma que o Neil, né, conversou, mas no livro Deus fala assim: eu estou sempre conversando, me comunicando com vocês. Ele fala, falar não é um termo muito bom, muito completo. O ideal, né, é a gente falar em comunicação. E eu comecei a. Não, ele fala que ele se comunica quando a palavra mais elevada que a gente consegue falar é Deus falando através da gente. O sentimento mais amoroso, o pensamento mais elevado é Deus se comunicando com a gente. E eu comecei a perceber que eu tenho sentimentos elevados em relação ao meu semelhante, em relação aos animais, em relação à minha esposa, em relação às crianças. Eu tenho sentimentos amorosos, só sentimentos amorosos. Eu não sinto mais raiva das pessoas, nunca tive inveja, não tenho ciúme, não tenho. E e pelo contrário, eu gostaria de estar irmanado com as pessoas, mas eu era muito fechado e ultimamente eu tenho me abrido muito, né, para isso. Minha consciência tem me mostrado muitas coisas e está muito mais fácil conversar com as pessoas, me relacionar com as pessoas, e inclusive com a minha esposa. A gente retomou o nosso relacionamento muito bom, muito feliz. E eu quero dizer, né, antes que me chamem de homofóbico, né, que eu não sou, eu não tenho nada contra, mas eu não me sentia bem. Eu, pessoalmente, não me sentia bem. Eu não conseguia me relacionar. Eu até procurava, tive, né, relacionamentos, mas nunca fui feliz. Nunca gostei de alguém que gostasse de mim, né? Ou eu queria muito ficar com a pessoa e a pessoa não estava nem aí, ou a pessoa era afim de mim e eu não estava nem aí. E então meu caso pessoal, né? Eu não é que eu não sinta mais atração, assim, não é questão de sentir atração, não ache mais bonito o corpo masculino, eu acho muito bonito, continuo achando, mas não me atrai mais como me atraía. E eu percebo também
E quanto mais eu aumento a minha vibração, o meu amor, a minha disposição em me doar, por exemplo, esse livro, Conversando com Deus, né? Eu tinha vontade de que todo mundo entendesse e tal, mas é, é um sentimento meu, mas eu sei que cada um vai chegar a isso de formas muito diferentes, de formas diferentes, né? Deus não fala só através desse livro, não fala só com o Neil ou com esse ou com aquele, né? Deus fala com todos e tem muitos. Deus está se manifestando no mundo de muitas formas, através de muitas pessoas, e a internet é uma bênção se a gente usar de uma forma elevada, de uma forma nobre e amorosa. Então, fica aqui o meu exemplo. Eu me abrindo, né, para a verdade, a minha verdade, sem esconder nada. A única coisa eu não prometo, não posso, por exemplo, entrar em detalhes sobre a vida íntima, né, minha e de outros, não por uma questão assim, eu falaria sem o menor problema de tudo que eu fiz, de todas as relações que eu tive, das pessoas, da forma, né? Eu paguei para fazer sexo com alguns homens e então eu poderia falar assim abertamente. Agora, por respeito, às vezes tem é, crianças ou gente que não vai entender aquilo de forma alguma. E então eu não gostaria de entrar em detalhes que pudessem partir para curiosidade, para uma coisa mórbida e tal. Mas quem tiver a fim de conversar a sério, eu estou a fim de conversar a sério sobre a minha vida e sobre a vida de vocês. Bom, o vídeo já ficou muito longo, eu vou parar por aqui. Eu espero que vocês reflitam e pensem com carinho, né, em conversar com Deus, porque Ele está conversando com todos nós. E eu percebo hoje claramente, né, o quanto Deus conversa com a gente e a gente não enxerga, porque a gente não acredita, porque a gente acha que é loucura, porque a gente acha que é babaquice, é caretice, é beatice, e a gente não ouve, não olha, a gente se proíbe né, de olhar para essa conversa de Deus, para essa linguagem, porque nós temos um monte de crenças, né, de que isso não acontece. E eu falo isso com relação aos religiosos, aos não religiosos, aos crentes, aos ateus, né? Eu falo que a gente vive num mundo que nos deixou assim. As criações coletivas, né? Do jeito que a sociedade foi criada, a sociedade humana no ponto em que está, é, nós somos levados a isso é, de forma até meio inconsciente, sem saber muito bem aonde ia dar. Mas, para resumir a história, nós fizemos muitas escolhas por medo e eu estou fazendo a minha escolha por amor e dando a cara para bater. E não tenho medo que alguém venha dizer que eu estou fazendo isso para me mostrar, para aparecer ou para ganhar visualização. Eu estou fazendo isso porque eu li o livro e senti no meu coração que aquele livro é muito verdadeiro, e eu estou dando a minha contribuição, né? Estou dando a minha verdade. Né? Podem perguntar o que vocês quiserem. Até um próximo vídeo. Ah, muito amor para todos, todos, santos e pecadores.